Hello, guys! Eu sou a teacher Ana Carolina, mas vocês podem me chamar de Ana. Infelizmente, não dá para eu conhecer vocês pela aula gravada. Eu gostaria muito de nós gravarmos uma aula ao vivo para eu poder conversar com vocês e a gente procurar estabelecer uma relação, eu entender quais são as necessidades de vocês, por que é que vocês estão trilhando essa caminhada para o Enem, que é um momento super importante, é uma fase, assim, digamos que decisiva da nossa vida. Eu passei por isso também não faz muito tempo, porque eu estou na faculdade, né, terminando esse ano. E eu fui aluna do Emancipa, assim como vocês são agora. Então, poder voltar e retribuir o trabalho para vocês está sendo muito gratificante. Então, eu espero que vocês se sintam à vontade, perguntem. A sala do Classroom é nossa, não esperem eu ficar apostando. Tem dúvida? Vai lá no mural, posta, porque de repente a sua dúvida é a mesma dúvida do colega. Então, se posta lá, todo mundo vê e eu já consigo responder todo mundo, mas isso não impede de vocês entrarem em contato diretamente comigo. Vocês encontram meu WhatsApp lá no grupo e também o meu e-mail, que é o que eu uso no Classroom. Como vocês estão vendo a tela, eu adoro meme, gente, eu não sei vocês. Me avisem se vocês não gostarem, pelo amor de Deus. Mas eu adoro meme. Então eu já mandei uma aqui, ó, beloved. Wake up, girls. Wake up, acorda todo mundo geral, porque a gente vai conseguir aprender a danada da interpretação. E vocês vão ver que não é difícil. Hoje eu vou trabalhar com vocês apenas uma introdução. Eu vou apresentar para vocês os principais aspectos do texto do Enem. Como identificar os elementos do texto, como vocês irão construir o processo da interpretação. Nesse passo, vocês vão perceber que é muito parecido com o processo da língua portuguesa. Mas, como eu vi lá no Forms que eu mandei para vocês, muitos não dominam a língua inglesa, então isso dificulta. Por isso, vocês vão ver lá no nosso cronograma que eu coloquei algumas aulas de gramática. Por que aula de gramática? Porque se vocês não conhecem nenhuma palavra em inglês, se vocês não conhecem um elemento de conjugação verbal, fica muito difícil de você procurar as palavras-chave no texto para você encontrar o gênero textual. Então, a gente vai mesclar as nossas aulas. Nós teremos aulas voltadas para a interpretação a maior parte do tempo. Nós vamos trabalhar exercícios de interpretação, mas também vocabulário e gramática. Então, quem não gosta de gramática, gente, desculpa, mas é o que tem para hoje. Wake up, girls. Vamos lá. Primeiro a pergunta, depois o texto. Isso aqui é o que a gente chama de leitura focada. Vocês já devem ter visto em língua portuguesa. A leitura focada no Enem, ela serve para todas as questões, gente, não só para as questões de língua inglesa. Na leitura focada, nada mais é que nós vamos primeiro ler a pergunta para depois ler o texto. Primeiro que isso vai poupar tempo, porque às vezes você vai lá ler o texto e você se perde porque você não está entendendo e você nem sequer sabe qual é a pergunta. Então, se primeiro você lê a pergunta,
fica mais fácil. Gente, pelo amor de Deus, não estou dizendo para vocês não lerem um texto, tá? Mas, às vezes, a resposta tá ali na pergunta e você só vai bater o olho no texto e você vai encontrar a resposta, entende? O Enem é cheio dessas, não só nas questões de inglês, na prova inteira. Você vai bater o olho no enunciado, você vai ver uma palavrinha X, aí você bate o olho lá no texto, aí você, pronto, matou a charada. Mas leiam o máximo que vocês puderem, ok? Eu não estou dizendo para vocês não lerem. Identifique os elementos no texto. Atentas, atentas, porque se vocês não identificarem os elementos do texto, a interpretação vai ficar complicada. Por quê? Nós temos que olhar o título, primeiramente. O título do texto, eu acredito que todos saibam o que seja. É aquela primeira frase que normalmente está destacada no topo do texto e que talvez contenha um pouco do tema, do assunto. O título é tranquilo para vocês. Observe os elementos e tente identificar o assunto. Observe também o formato, as imagens, os gráficos. Muitas vezes, o Enem ele não vai trazer um texto escrito. Ele pode mostrar um gráfico, uma charge, uma tirinha, e você vai ter que interpretar a partir daquilo. O texto não verbal, ele é muito constante no Enem. Então, vocês precisam prestar atenção. Que elementos são esses? Como eu já disse, o gênero textual. Que tipo de texto é? Ele é um artigo, ele é um poema, ele é uma música, ele é uma charge, que é um texto não verbal, ele é um gráfico. Que tipo de linguagem esse texto carrega? Conotativa ou denotativa? A linguagem conotativa é aquela linguagem que requer uma interpretação mais a fundo. Por exemplo, se eu digo você é uma flor. Se eu estou dizendo que você é uma flor, eu não estou dizendo que você literalmente é uma flor, entende? Eu estou dizendo no sentido conotativo, no sentido figurado, metafórico. Então, se o texto ele tiver numa linguagem conotativa, a gente precisa atentar-se ainda mais. Não é que o texto literal, denotativo, não requer atenção, mas no conotativo, a gente precisa ir além daquilo que está escrito. Então, a atenção tem que ser redobrada. Então, conotativo é a linguagem figurativa e o denotativo é a linguagem literal. Textos em que podem aparecer a linguagem conotativa são poemas, às vezes charges. O denotativo ele vai aparecer nos artigos, em uma reportagem, porque são textos mais sérios, né, voltados para a informação. Então, a gente vai ficar atento e eu vou trazer exemplos para vocês nas próximas aulas. Palavra-chave. O que são as palavras-chave? As palavras-chave são aquelas palavras que têm a ver com o tema do texto e que muitas vezes elas vão entregar não a resposta. Eu sei que para o vestibular o nosso foco é encontrar a resposta correta,
A palavra-chave, ela é essencial, principalmente para quem não domina a língua inglesa. Porque, de repente, se você bate o olho nessa palavra X e você entende essa palavra, você já conseguiu matar o assunto do texto e você consegue responder tranquilamente. E como eu já falei, às vezes essa palavra-chave ela vai aparecer lá no enunciado. De repente, tem um texto sobre a violência no Rio de Janeiro, sei lá. E aí você vai lá ler a pergunta antes de ler o texto. E lá na pergunta, porque geralmente no Enem, é bom lembrar, no Enem, as perguntas no enunciado, elas estão sempre em língua portuguesa. O texto vem em inglês, mas a pergunta ela está sempre em língua portuguesa. Então a pergunta vai estar lá. O que o texto diz a respeito da violência no Rio de Janeiro? Pronto. A pergunta já está falando sobre o que está falando o texto. Então, quando você voltar a sua atenção para o texto, após ter lido o enunciado, você vai ter uma tranquilidade, porque você já vai saber do que se trata aquele texto. Então, você vai identificar ali 2, 3 palavras e você vai conseguir sintetizar as informações contidas ali. Aqui eu trouxe um exemplo. E para começarmos hoje, gente, eu preferi não pegar um texto totalmente verbal, peguei esse que tem uma imagem, porque justamente é o que causa mais dúvida, é o que mais bagunça, porque tá todo mundo muito acostumado com texto escrito. Quando a gente fala texto, o que vem na cabeça? O que é texto para você? Então, a gente tem que manter em mente que texto, ele não é só aquele texto cheio de palavras. Imagem também é texto. E aqui, nesse caso, nós temos um informativo que provavelmente saiu em um jornal ou em uma cartilha ou num panfleto que foi entregado à população. Enfim, vamos tentar resolver. O enunciado. Orientações à população são encontradas também em sites oficiais. Ao clicar no endereço eletrônico mencionado no cartaz disponível na internet, o leitor tem acesso aos ou às ações do governo local referentes a calamidades, relatos de sobreviventes em tragédias marcantes, tipos de desastres naturais possíveis de acontecer, informações sobre acidentes ocorridos em Connecticut, medidas de emergência a serem tomadas em catástrofes. E aí, gente? Lendo esse enunciado e as alternativas da pergunta, já fica muito evidente do que se trata esse texto. Ele fala sobre desastres. Ele traz um conteúdo de desastres que são de conhecimento do mundo inteiro. Porém, aqui na alternativa D, ele entrega que não é referente a um público geral, mas a população de Connecticut. Vamos ler aqui o quadro. Global Flu Pandemic. 9/11 Terrorism. 11/9, na verdade, né? Earthquake Haiti.
Katrina hurricane, Chernobyl nuclear, Connecticut. Would you know what to do if disaster struck here? Learn to live prepared. To learn more about living prepared, go to... E aí eles dão um site do governo. Aqui a minha dica é, para quem não domina o inglês. A gente vai ler a palavra pandemic. Reparem o momento que nós estamos vivendo. Estamos todos em casa de quarentena porque está rolando uma pandemia. Neste caso, nós temos um cognato. A palavra pandemia em português é parecida com a palavra pandemic em inglês. Terrorismo, do dia 11/9, das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Earthquake, o terremoto no Haiti, o furacão Katrina, o incêndio de Chernobyl. E aqui embaixo ele faz uma pergunta para a população de Connecticut. Vocês saberiam o que fazer se um desastre acontecesse aqui? Aprendam a viver preparado. Para aprender mais, acessem o site que está aqui, que é um site do governo. A partir dessa leitura, vocês diriam que qual alternativa que cabe para esse texto? Eu vou esperar aqui 10 segundos antes de eu pular para a próxima tela que tem a resposta para vocês pensarem, contarem. Tan, tan, tan. E aí? Conseguiram chegar a alguma resposta? Sim, não. Ai, gente, é muito ruim não falar com vocês. Eu gostaria muito da gente marcar essas aulas ao vivo, porque a conversa, a troca vai ser muito mais produtiva, creio eu. Porque eu assim falando para a tela, fica estranho. Eu fico até nervosa. Vocês estão percebendo que eu tô super gaguejando. Porque eu literalmente estou aqui falando sozinha, olhando pro computador. A minha luz, ela é exagerada, sabe? Então, às vezes, ou fica clarão no meu rosto, ou às vezes não dá para ver nada. Aí eu tô fazendo uma gambiarra aqui. Não sei, não, olha. Vou mostrar para vocês. Não sei se eu consigo mostrar para vocês, não vai dar. Os fios estão tudo presos aqui. Mas enfim, eu fiz uma gambiarra aqui na minha luz. Vamos para a resposta da questão. Ou é... Vixe, gente, olha só que legal. Travou o PowerPoint. E já revelou para vocês o meme do final. Poxa, que sem graça. Gente, vocês estavam vendo a resposta esse tempo todo. Assim... Nossa, agora eu vou ter que abrir de novo o PowerPoint. Ai, gente. Não sei o que aconteceu, meu PowerPoint fechou e agora não estou conseguindo compartilhar a tela de novo com vocês.
Technological problem, sorry. Bom, mas basicamente essa foi a introdução do Enem. Introdução do Enem. Gente do céu, gente, olha. Eu não tenho prática com essa vida de youtuber. Então vocês vocês têm um pouquinho de paciência. Eu não vou falar da tia, porque eu não sou tia. Porque eu só tenho 21 anos, ok? Eu só queria introduzir a vocês o nosso conteúdo. A gente vai aprofundar todos os aspectos falados. Eu quero trazer vídeos para vocês, para a gente interpretar. Porque não tem fórmula mágica, gente, para interpretação. Interpretação é prática. Então, eu vou trazer textos, eu vou trazer vídeos, a gente vai assistir, a gente vai interpretar. E eu gostaria muito que nós marcássemos os encontros ao vivo, porque seria muito legal a gente assistir um vídeo junto e depois fazermos um debate, porque isso enriquece muito a prática da interpretação. A gente aprende a interpretar melhor quando faz um círculo de conversa, um debate. E sozinho não dá para fazer isso, né? Convenhamos. E também para deixar mais leve e para quebrar essa tensão do vestibular, porque eu sei que é muito difícil. Dói, né? Tem dias que é sofrido, tem dias que a gente quer desistir, tem dias que a gente quer jogar os livros tudo para cima. Ai, para que eu tô fazendo isso? Eu sei, eu passei por tudo isso também. Mas força, gente, força, porque vai dar certo e quando vocês conseguirem entrar na faculdade, vocês vão ficar felizes e é isso que importa. E a gente também precisa considerar o momento que a gente está vivendo, que também não é fácil. A gente tem muito tempo livre, entre aspas, para estudar, mas esse tempo ocioso que estamos em casa na quarentena tem interferido muito emocionalmente na gente, né? Então, eu quero deixar leve para vocês. É por isso que eu trouxe um slide cheio de meme, que é para ver se vocês dão uma risada, talvez. Não sei se foi sem graça, porque eu confesso para vocês que eu tô aqui um pouquinho nervosa falando com o computador, porque eu nunca fiz isso antes. Eu nunca mais vou julgar meus professores na faculdade, gente, porque é muito estranho você falar para um computador. Parece que você tá louca falando sozinha. Talvez seja, né? Não sei. Mas eu espero que vocês aproveitem essas dicas de hoje, básicas, bem básicas, e que estejam preparados para as próximas aulas, porque eu quero aprofundar isso com vocês, eu quero que vocês sintetizem a aprendizagem, mas só que a aprendizagem ela tem que ser significativa. Eu não quero que vocês saiam com uma sensação de uma aula, como eu posso dizer? Não vou dizer meia boca que é feio. Eu quero que vocês aprendam. Então eu vou trazer muito material para vocês treinarem interpretação, texto, imagem, vídeo, e a gente vai conversando. Eu vou deixar algumas questões do Enem aqui na nossa sala do Classroom. Vou pedir para vocês fazerem, por favor, até a semana que vem, pode ser. Se não puder, vocês me avisem que a gente... Olha a minha luz. E a gente dá fantasma. Não vou nem falar, porque vocês ouviram as histórias
que a Annabelle fugiu lá do museu, a gente tá muito medo. Ficou. Então, obrigada por terem assistido. Aproveitem as dicas, estudem. Eu vou deixar questões do Enem para vocês no Classroom. Resolvam quando derem. Eu tô aqui olhando para minha luz porque o papel tá descendo. Tan, tan. Ai, gente, Deus me livre. Mas um excelente final de semana de estudos para vocês. Descansem, porque é importante descansar. Descansem, bebam água, se alimentem. Não fiquem que nem loucos, não surtem. Ok? Ó, beijo no coração de vocês. Eu estou à disposição para tudo. Até se quiser desabafar. A professora, eu não aguento mais. Eu quero ir embora, eu quero desistir. Tudo bem, pode falar. Manda mensagem que a gente chora junto, de repente. Ou eu te dou um conselho. Tá bom? Beijo, gente. Ó,